Boa noite, meus irmãos e amigos. Muito boa noite a todos vocês. Mais uma noite. Estamos aqui, ligados pela sintonia do coração. E vamos iniciar o nosso evangelho desta noite, pedindo ao nosso mestre querido, a nossa mãezinha Maria, aos nossos benfeitores espirituais, que estejam conosco em mais uma noite de Evangelho pelo Centro Espírita Irmãos de Batuíra, para que possamos, mais uma vez, receber no nosso coração esta grande oportunidade que Deus tem nos dado para aprendermos com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que o estudo de hoje, o Evangelho de hoje, desperte em nós algo de diferente, no mais íntimo do nosso ser. E que nós possamos, a partir desse estudo, dessa leitura, ter aí dentro de nós um desejo de nos modificarmos, de sermos melhores. Então, Jesus amado, envolva-nos com o seu manto sagrado, com todo o seu amor, para que nós possamos suportar as amarguras da vida, as dificuldades, as doenças, sem reclamar, de cabeça erguida e com muita fé, que o amanhã será melhor, porque no amanhã poderemos estar mais próximos de sua presença, estando nós no plano maior, no plano espiritual. E assim vamos pedindo, enquanto estivermos aqui, que tenhamos essa força para conhecer mais de Ti, da Tua Palavra, para que possamos então seguirmos a nossa trajetória. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos dar continuidade, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos falar do item 14, o suicídio e a loucura. Vamos entender um pouquinho, o que o Evangelho nos traz a respeito destas duas situações que são tão frequentes nos nossos dias atuais. Vamos entender aí o que podemos fazer para melhorarmos a nossa condição moral, íntima, para que nós possamos estar distante destas duas situações que infelizmente são tão comuns nos dias de hoje. Então o Evangelho de hoje nos traz que quando nós encaramos a vida com calma, com resignação, com fé no futuro, acreditando que tudo na nossa vida é passageiro, que a dor e as alegrias tem momento, tem hora de começar e de acabar. Quando a gente aceita as dificuldades, os revés da vida, lembrando sempre que a gente fala aqui no Evangelho como uma forma de quitar as nossas dívidas e aprender com essas dificuldades, quando pensamos dessa forma, nós estamos nos prevenindo de doenças mentais, como a loucura, e de atitudes tão severas como o suicídio. Essa força que a gente adquire, ela nos coloca acima desses acontecimentos da vida. Quando a gente se fortalece, acreditando então que eu estou sofrendo, que a minha dor é intensa, que eu tenho uma doença grave, mas que isso é passageiro e eu tenho a necessidade de passar por isso, a gente encara e enfrenta a vida de uma outra forma. E nos tornamos pessoas mais saudáveis. Porque enfrentar as dificuldades da vida com desânimo, com fugas e até mesmo com revolta, nos deixa no campo do adoecimento e nos aproxima, em alguns casos, infelizmente, do pensamento suicida ou até mesmo do ato, como a gente conhece
inúmeros dos nossos irmãos, pessoas, né, que conviviam conosco nessa encarnação, ou apenas conhecido, que cometeram esse ato, né, que sofrem aí com adoecimento mental. Então, o Evangelho vem nos explicar que tanta loucura quanto suicídio é quando a gente não tem essa visão da vida. É quando a gente só vê a vida por um ponto negativo, desanimados, sem olhar para frente, para aquilo que ainda está para acontecer. Então ele nos diz que, com exceção do suicídio, né, que acontece quando as pessoas estão embriagadas ou quando elas já têm uma patologia na questão mental, né, que de repente já trazem isso consigo desde o início da encarnação, são pessoas inconscientes. Por exemplo, uma pessoa com comprometimento mental, se ela comete suicídio, ela não cometeu isso de uma forma consciente, sim inconsciente. Se uma pessoa embriagada, bebeu demais e perdeu a consciência e comete o suicídio, também não foi uma coisa consciente, foi inconsciente, né? Então, a gente precisa compreender isso, né? Que com exceção do suicídio que acontece nesse estado de embriaguez e loucuras inconscientes, que para nós que somos conscientes, se nós vibramos numa sintonia muito baixa e de desânimo, se a gente não consegue ver além desse momento que a gente está sofrendo, se a gente só enxerga a dor e quer se livrar dela, porque na verdade o suicídio é uma tentativa de deixar de sentir a dor que eu estou sentindo ou o sofrimento que eu estou vivendo, né? E o pensamento ou a tentativa do suicídio pode aparecer se a gente não tomar esse cuidado, né? De ter esses pensamentos mais elevados, né? Aqueles, porém, que enxergam além, sabendo que há um futuro e estará melhor nos dias seguintes, né? Se acalma e segue confiante. Nós estamos aqui, meus irmãos, como já falamos muitas vezes no Evangelho, estamos de passagem nessa grande escola que é a vida, para aprender, para sermos melhor. O sofrimento, se ele bem vivido, né? Se bem vivido significa não se revoltar, não se entregar à dor e ao sofrimento. Ele nos alivia as dívidas que nós temos aqui para quitar. Mas aquele que ele não acredita que há um depois, ele só enxerga o fim né, do sofrimento com a morte. E já sabemos também, porque várias vezes foi falado nos evangelhos, que isso é um mero engano, pois a morte ela é apenas uma passagem, né, uma transição. E nós continuamos lá na vida espiritual exatamente como éramos aqui. Continuamos de onde nós paramos enquanto estávamos encarnados. Então, precisa ser compreendido dessa forma, né? E quem acredita nisso, possivelmente não tem esse pensamento de suicídio, ou possivelmente não chegará a esse estado patológico da mente que é a loucura. O Evangelho também nos convida a pensar que as ideias, o apego à matéria, né? As ideias materialistas e o apego à matéria, eles são os maiores incentivadores do suicídio. Porque pensem vocês, a gente já ouviu muitos casos semelhantes que homens que eram donos de grandes fortunas, gerenciadores, né, de grande fortuna e de empresas, que ao perder tudo, né, ficar ali numa condição mais humilde, não toleram, não suportam essa condição e tiram suas próprias vidas. Porque
só vivem, só pensam na questão material, né? Então, por isso que o Evangelho fala que essas ideias materialistas e o apego à matéria são os maiores incentivadores do suicídio. Porque essas pessoas, né, só veem a condição material, para eles só importa o ter. Eles não se preocupam ainda com o ser. Então, possivelmente, ao perder tudo, eles não dão conta de continuar, né? E também, infelizmente, aquelas pessoas, né, que perdem pessoas queridas da família e aí, não suportando isso, querem partir também para se encontrarem novamente com essas pessoas. Mas a doutrina espírita nos traz explicações a respeito disso. Ela nos traz um grande consolo, nos mostrando através dos estudos de obras que nos fala da vida no plano espiritual, nos mostrando o sofrimento de irmãos que cometeram suicídio. Assim como mostra como acontece, como se dá a vida no mundo espiritual. O que há no mundo maior, o que nós fazemos quando chegamos de volta, né, na nossa casa espiritual, o que nos espera lá enquanto espíritos desencarnados. E também há relatos dos nossos irmãos espirituais que vêm através das reuniões mediúnicas e através de livros também, de literaturas, nos contar como é que foi a história, a trajetória deles depois do suicídio. Então, nós temos isso documentado, que são as literaturas. Então, se a gente se pega nessa condição, né, de sofredor, de desespero, porque perdeu alguém importante, alguém que amava, ou se perdeu todas as questões da matéria, nós temos como nos aprofundar em estudos, em conhecimentos, para nos fortalecermos diante dessa dificuldade grande da vida, né? E aí também tem aqueles, como eu disse, que perderam seus entes queridos e querem se encontrarem com ele. Isso não é uma garantia, porque cada um de nós espíritos estamos vivendo numa faixa vibratória. Pode ser que um filho, não suportando a ausência da mãe, tire sua própria vida para reencontrá-la. Mas possivelmente, até mesmo pelo sofrimento do que o suicídio causa, né, depois da morte, ele não vai se encontrar assim tão cedo com a mãe, né? A gente tem muitos relatos nos livros de que anos e anos se passaram até que foi possível aquele filho, aquela mãe se encontrar lá com seu ente querido. Então isso também não é uma garantia, né? Nós estamos nesse mês de setembro, no mês que é destinado aí a falar sobre prevenção da vida, prevenção, né, do suicídio. Muitas palestras são feitas, muitas coisas boas tem aí no nosso YouTube, Facebook, nessas redes sociais, que a gente procure assistir, ler esses livros. Tem um livro chamado Memórias de um Suicida, que conta toda a trajetória de um espírito depois do seu suicídio, para que a gente possa entender verdadeiramente o que acontece na vida de uma pessoa que, não suportando a dor e o sofrimento, tiram as suas próprias vidas. Então, procurem ler, procurem indicar para pessoas, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase que diz assim: se precisar de ajuda, peça. Falar é uma das melhores formas da gente identificar que uma pessoa está passando por problemas difíceis e está até pensando nessa questão do suicídio. Saber ouvir aquele irmão que está adoecido, triste, indicar boas literaturas, estar mais próximo, orar por ele. Tudo isso é uma forma de nós ajudarmos
a prevenir o suicídio, que é tão alto. Infelizmente, o índice de suicídio no mundo é muito alto, porque as pessoas não sabem ainda lidar com as suas dores e com os seus sofrimentos. As pessoas estão muito presas, como o Evangelho nos traz, às questões materiais, e as perdas desestabilizam completamente as criaturas, porque elas só veem a questão do hoje, não pensam na questão do futuro, que a vida continua, que a gente está aqui numa transição, uma passagem, que no dia que chegar o momento certo, nós partiremos de novo para a nossa casa, que a nossa verdadeira casa é o mundo espiritual. E lá continuaremos a nossa trajetória evolutiva, nos preparando, estudando, trabalhando, para podermos voltar novamente a encarnar, porque teremos ainda essa necessidade, e desta vez, nessa outra oportunidade, fazer um pouco melhor ainda do que fizemos desta vez. Então, vamos observar as pessoas à nossa volta. A vida da gente anda tão corrida que às vezes a gente não tem nem tempo de observar um olhar triste, uma fala que nos remete a um pensamento de que aquela pessoa está tendo um pensamento suicida. Vamos oferecer a nossa escuta amorosa, o nosso abraço fraterno. Vamos oferecer um vídeo que fale sobre o amor de Jesus e o tanto de coisa boa que Ele nos deixou aí com seus ensinamentos. Vamos falar da doutrina espírita, porque o Evangelho finaliza o parágrafo dizendo assim: para aqueles que abraçaram a doutrina espírita, tem para contrapor a ideia do suicídio vários motivos, que são esses motivos: a certeza de uma vida futura, na qual sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e resignado foi na Terra, porque eu falei que não é porque a gente morre que a gente vira santo, tudo continua do outro lado da vida, né? Sabe que ao abreviar a vida, o sofrimento se intensifica, né? Que não diminuirá a sua dor e o seu sofrimento que estava passando aqui na Terra, que isso só intensificará. Então não tem nenhuma coisa positiva que a gente possa enxergar no abreviar a vida. Primeiro que a gente tem que pensar que somente Deus, que nos deu a vida, pode tirá-la. Que Ele preparou para nós um planejamento reencarnatório, porque Ele nos ama e nos quer ver evoluir. Através desse planejamento, eu tenho um tempo a cumprir na Terra, que só Ele sabe qual é o tempo. Se eu abrevio, eu entro numa dívida e possivelmente trago para minha próxima encarnação, né? E também para a chegada na vida espiritual, porque não vai nem esperar a outra encarnação, a gente infelizmente já vai sentir no corpo, né? A mesma dor. Tem muitos livros que relatam a chegada dos nossos irmãos suicidas no plano espiritual. E, por exemplo, digamos que uma pessoa tenha se matado ingerindo veneno. Quando ele chega no plano espiritual, ele continua sentindo na garganta, no esôfago, no estômago, todo aquele mal que o veneno fez para ele, né, enquanto ele estava aqui ingerindo. Se foi, por exemplo, tirou a vida com um tiro na cabeça ou no peito, ele chega lá sentindo as mesmas dores com a mesma intensidade. Então, todo esse estudo, como eu disse para vocês, é a forma que nós temos para entender o que nos aguarda depois desta vida. Por isso que é preciso viver a vida de uma forma plena, absolutamente voltada para as questões espirituais, em prece, em comunhão com Jesus. Precisamos reformar-nos para que nós possamos assim nos fortalecer e não deixarmos que essas doenças todas aí soltas pelo mundo nos atinjam.
Cuidemos das nossas depressões, das nossas ansiedades, das nossas síndromes em gerais. Cuidemos da mente, assim como cuidemos do corpo. Sabemos que corpo e mente, espírito, é uma coisa só. E temos a necessidade de cuidar de todos, para podermos cumprir a nossa trajetória aqui, encarnados neste plano, da melhor forma possível. E nos preparar para essa continuidade, que é a vida no mundo maior. Se eu estou de férias e quero fazer uma viagem, a minha intenção indo para essa viagem é que sejam momentos de descanso, de prazer, de boas companhias. Assim é a nossa morte, nosso desencarne. Eu estou preparando a minha viagem de volta para casa. Como é que eu quero viver lá quando eu chegar? Com certeza, bem, né? Sem as revoltas, sem as dores, sem os sofrimentos. Quero estar pronta para continuar a minha vida lá. Então, somente nós podemos trabalhar com essa melhora íntima de cada um de nós. Então, vamos trabalhar para conseguir isso, não é? Então, fica aqui para vocês essa mensagem, principalmente, né, na observação do outro, da tristeza do outro, da fala que ele traz. Vamos falar sempre que pudermos, mandar uma mensagem edificante e dizer: estou aqui se precisar conversar, né? Às vezes até indicar para profissionais que possam cuidar dessa pessoa no campo psicológico. Tudo isso é uma grande ajuda que nós fazemos àqueles que convivem conosco nessa encarnação. Então fica aí essa mensagem do Evangelho. Eu desejo que todos possam compreendê-la no seu íntimo, para que possa então despertar para uma nova mudança, ou para a ajuda do próximo, para a ajuda de si mesmo. Que Jesus nos ajude a trilhar essa caminhada. E agora vamos nos preparar para as nossas vibrações. Vamos então nesse momento enviando as nossas vibrações para onde sabemos que há necessidade. Pensemos em todos os nossos irmãos, naqueles que sofrem com a doença, com o alcoolismo, com as drogas, com as perdas da vida, com as dificuldades em geral. Coloquemos então nesse momento as nossas vibrações aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa Mãezinha Maria. Vamos colocando aqui nesse momento toda a intenção da nossa mente e do nosso coração, para que cada uma das pessoas que estão aí presentes na vossa mente, no vosso coração, seja nesse momento atendida pela essa vibração. Pensemos também nos nossos irmãos que estão em hospitais, os nossos irmãos nos presídios, as nossas crianças, nossos idosos, nossos irmãos que estão nas ruas, envolvidos com a droga, com o álcool. Vamos pensando aquela pessoa da nossa família que está tão desequilibrada, tão triste. Vamos enviando vibrações para todas as pessoas direto do nosso coração. Ampliando as nossas vibrações, vamos pedindo pelo nosso planeta Terra. Vamos pedindo pelos centros religiosos, pela nossa casa, Centro Espírita Irmãos de Batuíra, para que os trabalhadores, os assistidos, estejam sempre fazendo a sua parte para dedicar-se a este trabalho
para dedicar-se ao outro que está em sofrimento e aqueles que sofrem que possa achar o consolo. Vibramos então em especial esse mês de setembro por todos aqueles que deixaram o planeta Terra através do suicídio. Que esses nossos irmãos despertem dentro de si a bondade infinita de Deus e que aceitem ajuda para saírem mais rápido das suas dores e do seu sofrimento. Que sirva para eles como um grande aprendizado, seja para eles uma grande evolução. E assim vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, também pessoas tão necessitadas. E vamos agora pedindo aos irmãos espirituais que recolham essas vibrações que deixamos aos pés de Jesus e Maria e se encarregue de modificar as energias e levar então a todos aqueles que pensamos o consolo, a saúde, a perseverança, a fé, para que possam modificar o seu estado mental e ficar então mais saudáveis e, conforme diz o Evangelho, longe das doenças mentais como a loucura e tantas outras, e também do suicídio. Que assim seja, Mestre amado, graças a Deus. E assim, vamos finalizando o nosso Evangelho desta noite, agradecendo muito a Deus, por estarmos aqui, por nos ter permitido mais esse conhecimento que o Evangelho nos traz. E assim, convido todos vocês para fazer comigo, se sintonizar comigo na nossa prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Bondade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Então aqui eu me despeço de todos vocês, uma boa noite, fiquem todos com Deus e que nós possamos novamente estar juntos na próxima segunda-feira. Jesus ampare e console vossos corações. Um grande abraço, até a próxima.